Não tem como banana, doce de leite e uma massinha bem crocante ficar uma receita ruim, não é verdade? O banoffee é uma receita super gostosa que todo mundo gosta e ela se originou na Inglaterra em 1974. E hoje eu resolvi te trazer uma versão totalmente fit para você poder comer sem colocar o pé na jaca e sem culpa. Essa receita nós vamos dividir ela em 3 etapas e a primeira etapa vai ser a etapa do doce de leite. Eu vou te ensinar a fazer esse doce de leite que é muito rápido, muito prático, para você poder usar tanto no banoffee ou também em outras receitas. Para poder fazer esse doce de leite fit, você vai precisar de um liquidificador e agora eu vou adicionar os ingredientes. No liquidificador você vai colocar 1 xícara de chá de leite em pó desnatado. Você também vai adicionar meia xícara de chá de xilitol ou de qualquer outro adoçante. E você também vai precisar adicionar meia xícara de água quente. Agora é só bater e esperar ficar bem cremoso. Depois que tiver tudo batidinho, você vai precisar de um pote de vidro com tampa e nós vamos fazer o mesmo processo do doce de leite tradicional. Você vai colocar aqui e vai levar na pressão, é isso que eu vou fazer agora. O ideal é que você coloque esse líquido todo aqui, mas deixe um espacinho. Vai ver que ele vai sobrar um pouco. Então eu não vou colocar tudo, porque a tendência é esse doce de leite, no caso, né, crescer aqui dentro na hora que ele for cozinhar. E aí o ideal é que fique um espacinho para poder depois o ar sair e não quebrar o vidro, enfim, deixar um espaço aí é o ideal. Se certifique de tampar bem esse pote, para não vazar nada, porque lembrando, vai para pressão, então realmente tem que ficar bem tampado. Agora que está bem tampado, você vai precisar de um pano de prato para poder envolver esse vidro para ele não quebrar dentro da panela de pressão. A hora que ele estiver bem amarrado no pano, você coloca na panela de pressão em pé e vai adicionar água. O ideal é você adicionar água até encher pelo menos metade do pote de vidro. Aqui a minha água ainda não deu, eu vou encher um pouquinho mais. Agora o seu doce de leite tem que ir para a pressão durante aproximadamente 30 minutos. Então a partir do momento que pegou pressão, você conta 30 minutos e apaga o fogo. Espere esfriar para depois você abrir a panela de pressão e o pote. Enquanto vai para a pressão, nós vamos fazer a nossa parte 2 dessa etapa do nosso banoffee, que é a massa. Então, até daqui a pouco. Para fazer a massa da nossa torta de banoffee, você vai precisar de pouquíssimos ingredientes e eu vou começar então a separar as claras das gemas. Você vai precisar de 6 ovos e você vai separar então as claras das gemas e acompanha aqui comigo. Então aqui vamos separar as claras das gemas. Se você tiver aquele separador de claras, é melhor ainda. Eu tinha um, procurei aqui em tudo quanto é canto e não achei, você acredita? Agora que você já dividiu as claras das gemas, você vai reservar as claras, porque nós vamos usar na nossa terceira etapa para poder fazer o merengue. Depois que você adicionou as 6 gemas, você vai precisar acrescentar 80 gramas de farinha de aveia. Você também vai acrescentar 60 gramas de polvilho doce. E também vai precisar acrescentar 135 gramas de amendoim torrado sem sal. Esse amendoim aqui eu comprei de saco mesmo, daqueles que vendem no mercado de saquinho, e triturei ele no liquidificador. Então, para você poder economizar, porque às vezes a farinha de amendoim ou farinha de castanha acaba ficando com um valor um pouco maior. Você compra o saco que já vem o amendoim e só tritura no liquidificador. O amendoim ele tem bastante gordura, é uma gordura boa, uma gordura natural, que vai substituir a manteiga nessa massa. Agora você vai mexer bem para poder deixar todos os ingredientes bem homogêneos, até você ver que ela ficou bem durinha a ponto de você ter que mexer com a mão, tá? Ó, quando a massa estiver assim, já meio que durinha, o ideal é você começar a mexer na mão, porque aqui ela não vai misturar tão bem se você não mexer na mão. Se mexer assim só com a colher, ela não vai misturar todos os ingredientes.
A massa vai ficar nessa textura e aqui já tá o ideal para a gente poder colocar na forma. Agora que a massa já está pronta, eu vou transferir ela para uma forma de 23 centímetros. Você pode usar uma forma de até 25 centímetros, tá? Essa minha aqui, ela tem essa abertura e o fundo dela é removível. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode ser em qualquer forma. Ou se você preferir, você pode também fazer na travessa. Agora, então, eu vou começar a transferir a massa para cá. E vou forrar a parte do fundo com a ajuda da colher. Depois eu começo a fazer a parte das laterais. Uma dica legal para você poder conseguir fazer a lateral é você pegar um punhadinho da massa, fazer como se fosse assim, ó, uma bolinha. E aí você vem com essa bolinha e gruda ela aqui, ó, e dá uma pressionada. E aí daqui você começa então a abrir essa massa para a borda também não ficar muito grossa. Finalizando aqui a parte lateral, e a dica que eu tenho para te dar é que você pegue uma colher e vá acertando a altura da sua massa. Para ela também não ficar grossa, você vem com um dedinho aqui, ó, bem nesse cantinho e vai também dando uma pressionada para essa parte aqui não ficar grossa. Ó, você viu ainda que sobrou um pouquinho de massa, opcional colocar aqui ou não, você que decide. Eu ainda vou colocar mais um pouquinho só para não desperdiçar essa receita. Massa já na forma e olha como que ela ficou bonita. Muito bonita, ficou parecendo até a tradicional mesmo. Fica super firme, não ficou uma massa grossa. Agora a nossa massa vai para o forno, numa temperatura de aproximadamente 180 graus. Por mais ou menos uns 15 minutos. Enquanto ela vai ficar no forno, nós vamos fazer a parte 3 dessa receita, que é o merengue. Para poder fazer o merengue, você só vai precisar utilizar as claras que você havia reservado e 2 colheres de sopa de açúcar demerara, para ela poder ficar com aquele efeito mesmo de merengue, e você vai bater bem até ficar no ponto de bico. Então aqui na batedeira eu vou adicionar aquelas 6 claras, e vou bater bem e depois eu adiciono um açúcar. Açúcar demerara, tá? Agora o nosso merengue vai ficar um pouquinho na geladeira, enquanto a nossa massa vai esfriando e o nosso doce de leite também. Falando em doce de leite, já chegou a hora de saber como que ele tá. O nosso doce de leite já ficou pronto e pelo que eu vi, a consistência tá ótima, vou mostrar pra você, mas eu também vou levar ele no liquidificador para ele ficar mais lisinho. Olha esse doce de leite. Dá uma olhada na consistência que ficou, a cor também. Olha só então como que ficou o nosso doce de leite. Ele ainda tá um pouquinho mole porque ele não foi para a geladeira, mas olha essa cremosidade. Chegou a hora de montar a nossa torta e eu quero te mostrar como que ficou a massa e também o doce de leite, porque eu coloquei um pouco na geladeira para ele ficar um pouco mais firme. Olha só como que ficou a nossa massa, ficou super firme e assim que ela assou, ela mesma já desgrudou das laterais sozinha, sem eu ter passado uma faca, ela mesma já desgrudou. Então realmente fica uma massa muito bonita e uma massa super também fininha, não ficou pesada, não ficou grossa, ficou uma massa praticamente muito igual à tradicional. O doce de leite eu também coloquei um pouco na geladeira para ele ficar um pouquinho mais firme e olha só como que ficou a consistência desse doce de leite. Então a gente vai agora montar essa torta. Aqui para a gente poder fazer a montagem é daquela forma mesmo tradicional. Primeiro nós vamos colocar o doce de leite e depois eu vou vir com a banana e por último, então, com o merengue. Vou colocar tudo, porque eu quero que essa torta ela fique bem recheada. Olha só que consistência. Isso que esse recheio ficou na geladeira há pouco tempo, hein? Se ficar mais tempo, vai ficar mais firme.
Você vai precisar de aproximadamente 4 bananas médias e o ideal é que elas estejam maduras. Agora eu vou vir então com o merengue que eu fiz, ficou ótimo também. E para quem gostar, pode colocar um pouquinho de canela em pó ou de cacau em pó de pelo menos 50%. Eu vou preferir então colocar aqui a canela, que eu gosto bastante, mas precisa saber dosar, porque a canela ela tem um sabor bem acentuado, né? Vou então abrir a minha forma para a gente poder ver como que ficou essa banoffee. Antes de provar essa torta maravilhosa de banoffee, eu não posso deixar de lembrar você que aí no link da descrição desse vídeo tem o meu e-book de receitas saudáveis. Se você, assim como eu, também ama receitas saudáveis, então você não pode deixar de baixar os meus e-books. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e deixar o seu like, porque toda semana tem receitas maravilhosas assim como essa. E agora, sem mais delongas, vamos provar. E aí, vamos provar? Será que ficou boa mesmo? Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Você não tá entendendo. Ficou maravilhoso. Ficou surreal de gostosa. Não parece que é uma torta fit. Ficou muito boa mesmo. Essa massa de amendoim ficou com um sabor incrível, muito gostoso. E o doce de leite também. Eu juro pra vocês, não parece que é um doce de leite fit. Ficou igualzinho o da receita tradicional. Só não com aquele gosto de açúcar muito pesado, sabe? Que às vezes o banoffee acaba tendo. Por conta realmente da quantidade de açúcar que vai no doce de leite. Mas isso aqui ficou surreal de bom, gente. Pode fazer sem medo, porque vai acertar. E todo mundo vai falar muito bem. Porque assim, tá sensacional essa receita. Se você gostou dessa deliciosa receita de torta de banoffee fit, deixa aí pra mim nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Espero muito que você tenha gostado, fiz com muito carinho, desde a massa, doce de leite e o merengue, para que você tenha uma experiência deliciosa comendo um doce fit sem culpa. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.